Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o MacBook Pro de 14 polegadas depois de 3 meses de uso. Só para começar, esse notebook ele tem um público muito específico, tá? Eu acho que o público dele é quem edita fotos, vídeos e áudio, trabalha com criação, mas de forma bem pesada, mais robusta, né? Com vídeos mais pesados, em 4K e sabe, trabalha com vetorização, trabalha com desenvolvimento de software, então é um público muito específico. Então, antes de mais nada, vale a pena ressaltar isso. Não é uma máquina que todo mundo precisa ter. Mas aí eu vou mostrar um pouquinho mais do que me levou a ficar satisfeito com essa máquina depois de 3 meses de uso. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então, primeira coisa, esse é o meu setup, né? Quem acompanha o canal já conhece. Eu uso esse MacBook como máquina principal de uso, não tenho um monitor externo, por opção mesmo, eu procuro trabalhar de uma forma mais monotarefa possível, tá? Então, eu normalmente trabalho com uma tela única, e aqui, só para exemplificar, eu normalmente trabalho com esses 4 aplicativos aqui abertos quase que o tempo todo. Então eu tenho aqui o Chrome ou Safari, geralmente com 5, 6 abas abertas, pelo menos. O aplicativo de notas da Apple, que é onde eu vejo ali os vídeos que eu tenho que fazer, eu faço a lista de conteúdo que eu vou trabalhar, editor de vídeo e o e-mail. É isso, basicamente é isso. Obviamente que em alguns momentos eu tenho outras tarefas para fazer. Eu tenho aqui minha planilha de Excel que eu cuido de toda a parte financeira, toda a parte de controle aí dos views e de receita, de entrada e saída e tudo mais. Mas são planilhas leves, tenho planilha de plano de negócios também, que é uma planilha leve, que funciona bem aqui. As minhas apresentações eu normalmente faço no Keynote, também tranquilamente, sem nenhum grande problema, e textos no Pages, sempre, obviamente, exportando no formato do Office, para ficar mais fácil de conversar com o mundo, porque o mundo usa o Windows, não usa Mac, né? Então tem que estar adequado, não tem muito o que fazer. Bom, agora vamos falar um pouquinho do que essa máquina tem de bom e que me fez realmente ficar feliz com ela. Primeiro, o teclado realmente é um teclado muito bom, com teclas bem confortáveis. Eu tenho uma sensação para teclar melhor do que do MacBook Air com chip M1, tá, que foi minha máquina anterior. Essa linha superior ali com o controle de volume e tal também são teclas maiores, então é mais confortável do que as teclas pequenininhas, né, que dessa faixa aqui no Air eram teclas menores, no Air com M1. Então, o teclado é mais confortável, o trackpad idêntico. O peso da máquina, sim, eu senti um pouco de diferença. Eu não acho que é uma máquina tão confortável quanto o Air, mas como eu optei pela máquina de 14 polegadas, também não é nada de absurdo. É um peso que é, assim, tranquilamente suportável. Agora vamos aqui um ponto interessante, tá? Aqui a parte de energia eu consigo carregar com esse carregador, né, que já com esse cabinho que era já utilizado em modelos antigos, né? Então você tem o ímã aqui. A grande vantagem, né, se alguém tropeçar nisso aqui, né, vai sair aqui, não vai levar a máquina junto, em teoria, né? O cabo é trançado em tecido, passa uma sensação de ser bem robusto também. E aqui eu tenho duas Thunderbolt, né, do USB tipo C, desse lado, mais fone de ouvido, e aqui eu tenho uma HDMI, mais uma Thunderbolt e leitor de cartão de memória. Então isso realmente faz uma diferença, porque eu não preciso mais ficar usando adaptadores. O que eu preciso hoje é de um único adaptador para USB regular, e mais nada, consigo trabalhar tranquilamente nessa máquina. Tá? Bom, falando de desempenho, estou editando vídeo em 4K, minhas edições normalmente não são pesadas, né, são edições relativamente simples, mas mesmo assim, principalmente quando eu uso aqui esse recurso de isolar a voz para tirar ruído aí do ambiente e tudo mais, principalmente quando eu uso isso aqui, a máquina anterior com chip M1
sofria demais, demais, e muitas vezes acabava derrubando até a edição que estava rolando, aquela história. Depois que eu terminava de editar, tá renderizando o vídeo, tá gerando o arquivo final, eu ia para o Chrome, eu ia para o Safari, eu ia fazer alguma outra coisa, muitas vezes, por conta da falta de memória RAM, principalmente, a edição acabava caindo. Nunca mais tive um problema de cair nada por falta de RAM. Aqui só para vocês verem, no Clima iMac, eu estou com uma memória de 16, né, de total, de memória RAM, estou com 8.48 livre, tá? E ainda dá para liberar um pouquinho. Então, assim, esse é o funcionamento normal dela e não tem um problema de desempenho. Essa máquina, apesar de ter a ventoinha, ela fica levemente morna, quase nem chega a ficar morna na maior parte do tempo, só se eu estiver editando vídeo muito pesado, ela vai ficar um pouquinho morna, mas nunca quente, não, e também não dá para escutar a ventoinha, tá? Então é uma máquina que, era uma preocupação na verdade que eu tinha com essa máquina, né? Porque o MacBook Air com chip M1 não tem ventoinha e é um silêncio só, parece que você está trabalhando num tablet, e eu tinha muito receio de que essa máquina esquentasse mais, por ter um M1 Pro e também por ter ventoinha. Eu já fiquei imaginando, quando entrar essa ventoinha vai ser, né, uma barulheira enorme. Não acontece isso, tá? A tela, gostei bastante da tela, o Note não me incomoda, gostaria que ele tivesse mais utilidade, tá? Do que só a lente ali no meio, mas não me incomoda. É aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio. Eu vejo o copo meio cheio porque eu ganhei essa parte aqui de cima com o menu, eu não vejo que eu estou perdendo um pedaço. Não é a forma ideal, né, de ver as coisas, mas de qualquer maneira é uma tela muito brilhante, muito confortável, muito boa de utilizar. Bom, testei também essa máquina para games. Para games ela foi extremamente bem, tá? Rodei ali os jogos da nuvem do Xbox com uma super folga. Tenho aqui alguns dos meus jogos favoritos aqui do Google não, do Apple Arcade, e todos rodam fantasticamente bem. Uso este controle aqui, ó, que também foi super fácil de parear, de configurar, e é muito gostoso de jogar. Realmente o desempenho dessa máquina é muito legal. Teve um único jogo que eu senti a máquina aquecer, que sobe um pouquinho ali do normal a temperatura. Agora eu preciso fazer a busca, porque é um jogo que eu só testei, mas a maioria dos games, esses todos que estão aqui, até tem vários que já foram atualizados, eu preciso jogar de novo para ver como é que eles estão, mas todos funcionaram perfeitamente bem. Então é uma máquina que assim joga direitinho, né? Se precisar dela para game, ela vai rolar muito bem também, tá? E assim, gente, para quem se destina essa máquina? Eu acho que se você é, como eu disse no começo do vídeo, se você é desenvolvedor ou trabalha com edição de áudio, vídeo ou imagem, mas num nível mais profissional, mais pesado, eu acho que você vai ficar muito feliz porque essa máquina não trava, ela é extremamente rápida em tudo que ela faz e é extremamente silenciosa e não aquece nada, tá? Nada, zero aquecimento. Tá? Então, se você se enquadra neste grupo, eu acho que você vai ficar muito feliz com essa máquina. E aquela história, é uma máquina para muitos anos de uso, essa é a sensação que eu tenho. Ela tem tanta folga que eu acho que dificilmente eu vou ficar na mão aí nos próximos tempos por não ter ali um bom desempenho, principalmente por conta da RAM. 16 de RAM nessa máquina realmente responde muito bem. Então, eu acho que para esse perfil de usuário, você não precisa nem comprar a segunda da linha, que essa é a de entrada de 14 polegadas. Não precisa comprar mais do que isso, tá? Só para lembrar também, que eu já estava deixando passar batido, o áudio dessa máquina é sensacional. Mesmo tendo essas duas laterais tão teoricamente estreitas, né, para o alto-falante, o som é encorpado, tem bons graves e tem ali agudos presentes, médios presentes, tem realmente uma qualidade de som muito, muito boa mesmo. E é isso, gente. Eu acho que essa máquina é uma boa aquisição para quem precisa de algo para trabalho pesado e, o mais importante, para quem quer ficar muitos anos com uma boa máquina sem se preocupar
todos os anos, a cada 2 anos, ter que comprar uma mais nova, melhor, porque a antiga já não está dando conta. Essa daqui dá uma impressão de que vai trabalhar com folga por muito tempo. E para fechar, gente, um ponto muito interessante, eu acho que essa máquina é um meio termo muito bom entre uma máquina poderosa e uma máquina compacta. Tá? Porque o Air acaba desempenhando bem as funções, mas é uma máquina mais de entrada. Se você sobe ela para 16 de RAM, ela vai ter mais saúde, ela vai se aproximar dessa máquina, mas vai ficar muito cara, o preço fica muito próximo, sem ter as entradas, sem ter uma tela tão boa. Então, é aquela história, a portabilidade ela é vencedora, mas em outros pontos você vai ter perda. Então, no final das contas, se você olhar para um nível mais profissional, essa máquina, principalmente quando comparada com o modelo de 16 polegadas, que é um mamute, né? Gigante, é pesada, é grande, a fonte é pesada, é grande. Então, eu acho que o melhor exemplo, né, de portabilidade e uma máquina poderosa é o MacBook Pro de 14 polegadas mesmo, né? Você vai ter o melhor dos dois mundos, uma máquina muito portátil, mais pesada, obviamente, do que o Air, mas bem mais compacta, leve e agradável de carregar na mochila e de trabalhar em qualquer lugar, colocar no colo e começar a trabalhar, do que a máquina de 16, que é um monstro, é uma máquina que é a melhor de todas, mas é muito pesada, é mais desajeitada, não é tão portátil e é muito cara também. Então é isso, gente. Acho que o final desses 3 meses realmente foram positivos. Estou bem contente com a máquina e eu acho que eu consegui chegar num meio termo bom. Uma máquina mais poderosa do que o meu antigo Air, com chip M1 e somente 8 de RAM, que esse era o verdadeiro gargalo da minha máquina anterior, mas também não precisei subir lá para de 16, gastar uma fortuna para uma máquina que ia ter muito mais poder do que eu preciso, não ia ser tão portátil, tão leve, ia ser caríssima, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.